E começar. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje a gente vai ter mais um seminário no A5. E hoje a gente tem o grande prazer de ter a professora Carolina Araújo, a professora do IMPA, especialista em geometria algébrica. E hoje ela vai falar um pouco para a gente de geometria algébrica. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a ela por aceitar o convite para falar aqui para a gente. E agradecer a todo mundo que está aqui. Só gostaria de fazer um anúncio rápido para vocês ficarem depois do seminário, que vai ter uma novidade que a gente vai anunciar. Mas agora eu vou passar a bola para a professora e agradecer muitíssimo mais uma vez pela disposição para falar para a gente, com a gente. Ok, obrigada, Pedro, pelo convite. Vocês deveriam estar vendo aí a minha apresentação, tudo ok? Sim. Tudo certo. Ok, então, o Pietro pediu para eu falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa. Então, eu vou falar, o título da minha palestra é Simetrias em Geometria Algébrica, e vou usar um pouco esse tema de simetrias para motivar a introdução de vários temas dentro da geometria algébrica que fazem parte dos meus interesses de pesquisa. Então a gente está falando aqui de simetrias, né? Então, simetrias aparecem em todas as áreas da matemática, quando a gente está estudando alguma teoria, seja geométrica, seja algébrica. A gente, em geral, considera as simetrias dos objetos que a gente está estudando. Então, simetrias podem ser entendidas de diversas formas, e no nosso contexto aqui de hoje, a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de variedades projetivas, né? Esses são os objetos de estudos dos geômetras algébricas, e a gente vai estar falando das simetrias dessas variedades projetivas, né? Então, eu coloquei aqui só para ilustrar. Nessa figura aqui isso aqui são duas figuras que representam representam variedades projetivas, né? A primeira da esquerda, a gente consegue intuir que ela tem um grupo finito de simetrias, né? Enquanto que a da direita, a esfera, a gente conhece bem o grupo de simetrias da esfera. Né? Então, as simetrias, elas podem ser assim, discretas, elas podem a gente pode ter um grupo contínuo de simetrias, né? Então, agora deixa eu formalizar esse contexto. Então, primeira coisa, o que a gente estuda, né? Quais são os objetos que a gente estuda em geometria algébrica? Então, os objetos onde vivem as variedades algébricas, para a gente, são chamados os espaços projetivos. Né? Então, o espaço projetivo, eu trabalho principalmente sobre os complexos, né? Então, o que eu vou estar falando hoje, a gente pode pensar que a gente estou trabalhando sobre os complexos. Né? Então, a ideia é que o espaço projetivo é uma compactificação do espaço CN, né, N cópias do plano projetivo, e o espaço projetivo, então, é uma maneira da gente compactificar o CN. E a gente faz isso adjuntando um ponto para cada direção assintótica de CN. Então, de maneira formal, eu coloquei aqui uma definição, a gente pode definir o espaço projetivo PN como sendo o quociente de CN mais 1 menos a origem, por essa relação de equivalência, que identifica dois pontos se eles estão na mesma reta que passa pela origem. Em outras palavras, o espaço projetivo PN, ele pode ser definido como o conjunto de todas as retas que passam pela origem em CN mais 1. Então, quando a gente escreve dessa forma, a gente, de fato, tem que a gente chama de coordenadas projetivas para o espaço projetivo. Então, um ponto do espaço projetivo, a gente representa dessa forma aqui, um ponto com coordenadas projetivas x0 até xn, esses x0 até xn não são todos identicamente nulos, isso representa a reta que passa pela origem e pelo ponto com coordenadas x0 até xn. Então, isso são o que a gente chama de coordenadas projetivas, e elas servem para, de fato, a gente fazer contas e representar os objetos dentro desse espaço. Então, uma vez que a gente tem um espaço projetivo,
a gente pode definir as variedades projetivas. Então, as variedades projetivas, elas são subconjuntos do espaço projetivo, que são, basicamente, de forma intuitiva, são subconjuntos que são definidos por equações polinomiais, né? Formalmente, o que a gente faz, em geral, você vai olhar para um certo número finito de polinômios homogêneos. A questão aqui de ser homogêneo é porque a gente está no espaço projetivo. Se a gente quiser olhar para o conjunto de zeros de um polinômio, isso só faz sentido se a gente tomar polinômios homogêneos, né, porque a condição dele se anular ou não tem que independer da escolha de coordenadas projetivas. Então, aqui em cima eu expliquei para vocês como que a gente representa um ponto do espaço projetivo. Note que a representação em coordenadas projetivas não é única, eu posso multiplicar essas entradas todas aqui por um mesmo lambda não nulo, isso representa a mesma reta, né? Então, para que o anulamento ou não de um polinômio independer das coordenadas projetivas, a gente tem que tomar esses polinômios homogêneos aqui. Então, uma vez que a gente tem polinômios homogêneos, uma variedade projetiva definida por esses polinômios é simplesmente o conjunto de zeros comuns desses polinômios homogêneos. Então, esses são os objetos que a gente estuda em geometria algébrica. Então, são subconjuntos do espaço projetivo que são definidos como zeros de polinômios. Então, são objetos que são muito naturais em matemática. Os polinômios aparecem para modelar diversos fenômenos, né, do mundo que a gente vive, né? Então, por isso que a geometria algébrica ela é uma área da matemática muito antiga e com muitas conexões com outras áreas da matemática. Ok. E agora eu introduzi quem são os objetos que a gente estuda, e agora eu tenho que explicar como é que são os morfismos entre esses objetos, né? Então, os morfismos entre variedades projetivas são aplicações, né? Então, por exemplo, deixa eu definir aqui um caso bem concreto. O que é um morfismo de um espaço projetivo Pn para um espaço projetivo Pm? Então, um morfismo vai ser uma aplicação que é definida coordenada por polinômios, né? Então, aqui a gente tem polinômios, a gente fixa m mais um polinômios aqui, e a gente, com isso, consegue definir um morfismo de Pn para Pm. E para que isso esteja bem definido, esses polinômios coordenados aqui, eles não podem se anular simultaneamente no mesmo ponto, né? Se eles tiverem um zero em comum, isso seria um ponto de indeterminação dessa aplicação. Então, morfismos a gente define dessa forma. E para definir morfismos de variedades projetivas para um certo espaço projetivo, a gente simplesmente pede que esses polinômios não tenham zeros comuns aqui na nossa variedade x, a qual a gente quer restringir o nosso morfismo. Então, esses são os objetos que a gente estuda, as variedades projetivas, e esses são os morfismos entre as variedades projetivas. Então, sabendo desses objetos, agora a gente faz sentido definir na primeira noção de simetria, que é uma noção natural, que vem de morfismos, né? Então, se eu tenho aqui, eu posso olhar para morfismos F entre duas variedades projetivas, e agora eu posso olhar, então, para o grupo de simetrias de uma variedade, né, que formalmente a gente define como sendo o grupo de todos os automorfismos de X. Então, como exemplo, por exemplo, o que acontece se a gente tomar como variedade projetiva o nosso espaço projetivo Pn? Quais são os automorfismos de Pn? Então, não é difícil, se a gente estuda já no primeiro curso de geometria algébrica, que os automorfismos de Pn são simplesmente os morfismos que vêm de transformações lineares invertíveis, ou seja, matrizes n mais 1 por n mais 1 invertíveis, né? Então, uma matriz n mais 1 por n mais 1, ela define uma transformação linear de Cn mais 1. Claro que uma transformação linear, ela leva retas em retas, então ela desce para um automorfismo do espaço projetivo. E, na verdade, esses são todos, algo que não é difícil de vocês mostrarem, que todos os automorfismos de Pn, eles são, na verdade, vêm de transformações lineares de Cn mais 1. E, de forma geral, se eu estou trabalhando num contexto mais geral com uma variedade projetiva X e olho para o grupo de automorfismos de X, isso tem uma estrutura natural de grupo de Lie. Né? Em particular, eu posso olhar para a componente conexa da identidade, então isso é o que a gente chama de um grupo algébrico. E
o que a gente tem é uma primeira, de maneira grosseira, de uma forma grosseira da gente dividir o nosso grupo de automorfismos em duas partes. Essa parte, esse grupo algébrico, que é a componente conexa da identidade, então isso aqui tem uma estrutura, essa parte tem uma estrutura de variedade algébrica, né? Então o grupo de automorfismos tem uma parte que tem em si um grupo, uma estrutura de variedade algébrica, e o quociente aqui do grupo de automorfismo pela componente conexa da identidade é a parte discreta. Então a gente tem a parte discreta e a parte contínua, né, que seria uma parte que tem uma estrutura de variedade algébrica. Professora, desculpa te interromper. Aqui, quando a gente fala da componente conexa, que topologia que é? É tipo a topologia de variedade complexa do grupo de automorfismo? Ou essa, sei lá, topologia de Zariski? Sim, você pode pensar como a topologia, você tem isso pode ter uma estrutura, você pode pensar como a topologia topologia analítica mesmo, né? A gente está em CN, então você pode colocar pensar na topologia analítica. Tem outras topologias que a gente pode colocar, mas a gente pode pensar aqui simplesmente como assim, isso vai ser esse grupo tem uma estrutura de grupo de Lie, e é essa Tá certo, obrigado. Estrutura que a gente vai estar olhando. Ok, então a gente tem a parte algébrica, né, a parte contínua e a parte discreta, e, em geral, essa parte contínua e essa parte discreta, elas trazem informação sobre... Então, a que eu estou querendo passar para vocês agora é que a gente está, em geral, interessado em estudar a geometria da variedade complexa X. E olhando para o grupo de automorfismos, a estrutura desse grupo de automorfismos, ela vai nos trazer informação sobre a estrutura do próprio X. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, colocar como exemplo uma curva projetiva complexa, né? Então, vamos lá. Quando eu falo de curva complexa, significa, então, é uma variedade complexa que tem dimensão complexa 1. Então, ela tem curva porque a gente chama de curva porque ela tem dimensão complexa 1. Né? Mas se você pensar agora que o plano complexo pode ser visto como uma variedade real de dimensão 2, então as curvas projetivas, elas podem ser vistas como superfícies de Riemann. Então, toda curva projetiva pode ser vista como uma superfície de Riemann, e do ponto de vista de superfície de Riemann, a gente pode classificar de forma grosseira as nossas superfícies de acordo com o gênero, né? Então, a gente está tratando aqui de superfícies compactas, superfícies orientáveis compactas, então elas são classificadas através do seu gênero. A gente tem essa tricotomia aqui natural entre gênero igual a 0, gênero igual a 1, então aqui é a esfera, né, curvatura positiva, a gente tem o gênero 1, né, o toro, que seria curvatura 0, e o gênero maior ou igual a 2, que é curvatura positiva. Então a gente tem essa divisão, assim, essa tricotomia entre as geometrias esférica, plana e hiperbólica, e os grupos de automorfismos, eles respeitam essa classificação. Então, por exemplo, vamos olhar quais são os grupos de automorfismos da esfera, né, do P1. O P1 é o plano projetivo, o plano complexo projetivo, que seria exatamente a esfera de Riemann, né? O plano C, quando a gente coloca um ponto no infinito. A gente já viu que o grupo de automorfismos do P1 é o grupo das matrizes invertíveis 2×2, aqui a menos de multiplicação por um escalar. Né? Então, essa aqui é o grupo de automorfismos da esfera de Riemann. O caso de gênero 1, né? Então, esse aqui é o caso do toro. A gente sabe que o toro tem uma estrutura de grupo, a gente pode dar uma estrutura de grupo no toro, e aí a gente pode olhar para as translações no toro, então o que a gente vê é que a gente tem a própria curva, o próprio toro aparece como sendo o subgrupo do grupo de automorfismos. Aqui a gente está pensando no toro, por exemplo, agindo por translações. Então, o grupo a componente conexa da identidade do grupo de automorfismos do toro, da curva elíptica, é a própria curva.
E aqui eu queria chamar a atenção que, apesar desses dois casos, assim, nesses dois casos aqui, o que a gente está vendo é uma variedade, né, algébrica, que é o grupo que está representando essa componente conexa do grupo de automorfismo, mas a gente tem aqui, no caso, gênero 0 e gênero 1, a gente tem uma diferença entre esses dois. Aqui, no primeiro caso, esse aqui, então, é o grupo das matrizes invertíveis 2x2, módulo multiplicação por um escalar. Isso tem uma estrutura de variedade algébrica, mas não de variedade projetiva, tem uma estrutura que a gente chama de variedade afim. E aí, aqui, o X tem uma estrutura de variedade projetiva. Então, apesar de serem os dois terem uma estrutura de variedade algébrica, um deles é compacto, o X, e esse aqui de cima não é compacto, né? A gente olha para as matrizes invertíveis, então a gente está colocando a condição aí que o determinante tem que ser diferente de 0, né? Então a gente não tem um espaço compacto. E no caso de gênero maior ou igual a 2, né, que seria o caso de curvatura positiva, geometria hiperbólica, o grupo de automorfismos é um grupo finito. Então a gente tem um grupo finito de simetrias assim que o gênero for maior ou igual a 2. Então, essa aqui é como funcionam os grupos de automorfismo para o caso de curvas projetivas. E agora eu queria falar um pouquinho sobre geometria birracional, né? Então, isso aqui, esse slide, ele representa bem como é que é o problema de classificação. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas em geometria algébrica a gente está interessado em classificar variedades algébricas. E agora, então, que vou falar um pouquinho para vocês, que é sobre geometria birracional, né, que também é uma área dentro da geometria algébrica, que trata de classificação de variedades algébricas. Então, deixa eu explicar para vocês o que seria o problema de classificação então, em geometria algébrica. Então, dimensão 1, como eu falei, essa tricotomia aqui, ela já representa, ela já descreve bem o problema de classificação em geometria algébrica. Aqui, o que a gente faz? A gente primeiro fixa um invariante discreto, que é o gênero, e uma vez que você fixa, então a gente primeiro fez essa divisão grosseira das variedades em função do seu gênero. Eu coloco uma classe para cada gênero não negativo, para cada inteiro não negativo, eu tenho uma caixinha das superfícies de Riemann de gênero G, e uma vez que eu fixo para um gênero fixo, a gente pode olhar para isso já foi considerado pelo próprio Riemann, né, foi ele que introduziu esse espaço de moduli, a gente tem que a gente chama de um espaço de moduli das curvas de gênero G. O que significa isso? Significa que a gente tem uma variedade algébrica, que é esse que a gente chama em geral de MG, é uma variedade algébrica que está parametrizando todas as classes de isomorfismo de curvas de gênero G. Então, é uma variedade algébrica cujos pontos estão em bijeção com as classes de isomorfismo de curvas de gênero G. Então, a gente primeiro faz uma classificação grosseira, discreta, através do gênero, e para cada gênero fixo a gente vai ter uma variedade algébrica que está em correspondência 1 a 1 aos objetos que a gente está interessado em classificar. Ok, então isso é para curvas. E agora a gente vai olhar para a dimensão superior. Em dimensão superior, o que eu quero explicar para vocês agora é que há demasiadas classes de isomorfismos para a gente poder sequer sonhar em fazer uma classificação como essa que a gente fez para curvas. Então, a gente não consegue fazer uma classificação grosseira com algum invariante e depois classificar a menos de isomorfismos usando um espaço de moduli. E por que eu estou dizendo isso, né? Então, deixa eu explicar. Vou explicar para vocês uma construção, que é uma construção fundamental em geometria algébrica, que é o que a gente chama do blow-up. Então, isso vai ser uma construção álgebro-geométrica, que vai, intuitivamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai começar com o plano P2, aqui eu representei aqui embaixo o plano P2, e o que a gente vai fazer a gente vai modificar esse plano, chamando de o que a gente chama de blow-up, da explosão, né? Por que é uma explosão? A gente vai substituir esse ponto aqui, a gente vai substituir ele por uma reta, por um P1, que está parametrizando. A gente vai substituir por essa reta, e essa reta tem um ponto para cada direção assintótica do plano. Né? Então, a gente substitui, então é o que a gente chama de explosão, né? A gente substitui esse ponto
por uma reta de direções assintóticas, né? Então, a gente vê aqui que cada direção assintótica no plano, ela vai se levantar aqui a uma reta, né? Então, que vai cortar um ponto diferente aqui dessa reta sobre esse ponto. Então, isso aqui é intuitivamente o que a gente quer fazer. Então, agora deixa eu dar uma definição formal do blow-up nesse caso. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai começar com a projeção desse ponto P, que eu fixei. Então, aqui a gente vai considerar o que a gente chama de isso é quase um morfismo. Ele não é um morfismo porque ele não está definido em todo ponto, né? Então, ele está definido em P2 menos a origem e vai ser a projeção em uma reta. Então, eu fixo uma reta aqui no meu P2 fora desse ponto e eu olho para a projeção desse ponto nessa reta, né? Ou seja, dado um ponto aqui do plano, eu olho para a reta que liga a origem a esse ponto, ele vai interceptar a minha reta num ponto, essa é a projeção. Então, a projeção, como a gente está usualmente acostumado a pensar. Em coordenadas projetivas, essa projeção era descrita dessa forma aqui, um ponto com coordenadas x, y, z, vai ser levada num ponto de P1 com coordenadas x, y. Então, se a gente olha para essa expressão aqui, quando que isso não está definido? Então, as coordenadas projetivas, lembra, a gente sempre olhava coordenadas que não podem ser todas zeros. Então, isso só não está definido quando tanto x quanto y forem zero, ou seja, isso é exatamente esse pontinho aqui. Então, fora desse ponto, a gente tem um morfismo, e nesse ponto o mapa não está definido. O que a gente faz é olhar, então, para o gráfico desse mapa, fora do ponto P, e depois eu tomo o fecho em P2 vezes P1. Então, se você estudar um pouquinho essa definição aqui, você vai ver que esse fecho do gráfico é exatamente esse desenho que a gente tem aqui. É o que a gente chama do blow-up de P2. Ele tem exatamente o efeito de, fora do ponto, a gente tem aqui uma bijeção, então a gente tem uma bijeção do P2 menos o ponto e o blow-up menos essa que a gente chama dessa curva excepcional aqui. E esse ponto, então, é substituído por um P1 das possíveis direções assintóticas naquele ponto. Então, esse é o blow-up. Então, o que a gente faz aqui, o que a gente tem, então, é uma nova variedade projetiva, que a gente chamei aqui de x-til, né, esse blow-up, e esse x-til menos essa curva excepcional, que a gente chama de curva excepcional, é isomorfa ao P2 menos o ponto que a gente explodiu. Então, a gente substituiu o ponto por um P1, e dessa forma a gente constrói uma variedade projetiva nova. Essa variedade ela não é difícil ver que ela não é isomorfa ao plano projetivo P2 com o qual a gente começou. E a gente pode fazer, na verdade, essa construção, eu fiz essa construção para P2, mas eu posso fazer essa construção para qualquer variedade projetiva X e qualquer ponto P. Aqui eu estou começando com uma variedade de dimensão pelo menos 2, né? Porque o que a gente faz, repara, a gente substitui um ponto por todas as direções tangentes naquele ponto. Então, se eu tiver algo de dimensão 1, se eu substituir um ponto, não vou mudar nada, né? O blow-up não funciona em curvas, o blow-up é a identidade. Então, a gente não vai fazer isso. Mas aqui eu posso explodir qualquer ponto em uma variedade de dimensão pelo menos 2 e, dessa forma, construir uma variedade projetiva nova. E mais ainda, eu posso explodir não só um ponto, mas eu posso explodir uma variedade ao longo de uma subvariedade, né? Então, isso é uma construção que pode ser generalizada e ela permite que eu comece a construir uma infinidade descontrolada de novas variedades projetivas. Eu posso, por exemplo, começar com o meu plano projetivo P2, faço uma explosão de um ponto, né? Então, aqui eu tenho blow-up, e agora eu posso pegar um outro ponto aqui, explodir e continuar fazendo isso. Dessa forma, eu tenho escolhendo qualquer subconjunto finito de pontos de P2, eu posso explodir esses pontos e, dessa forma, construir uma variedade projetiva nova. Então, ela não é isomorfa nenhuma das anteriores, e, além disso, mas ela é muito parecida, tá certo? Eles têm abertos densos em comum. Então, o que a gente está vendo é que essa construção permite que a gente construa uma infinidade não enumerável de variedades que são não isomorfas. Então, nesse sentido que a gente diz que tem muitas variedades para você poder sequer sonhar em classificar a menos de isomorfismo. Então, o que a gente vai fazer em geometria algébrica
Então, aqui, o Blob sempre tem essa propriedade, né, de que eu substituo uma subvariedade por uma outra, por um conjunto de direções tangentes. E agora, então, o que a gente diz que, com isso, a gente é levado a considerar essa noção de equivalência birracional, né? Então, deixa eu definir isso. Então, o que é uma... Eu já introduzi morfismos entre variedades algébricas, e o que são aplicações racionais? Aplicações racionais, elas vão ser definidas também por polinômios, né? Então, como antes, coordenada vai ser definida, por exemplo, com polinômios homogêneos de mesmo grau, mas agora eu não peço que esses polinômios não se anulem simultaneamente, ou seja, esses mapas, eles não estão definidos em todos os pontos. Os pontos onde esses polinômios se anulam são pontos de indeterminação do meu mapa. E a gente agora diz que duas variedades são... então, com isso, a gente tem uma noção também de aplicações racionais entre variedades algébricas, e a gente diz que duas variedades são birracionalmente equivalentes se eu tenho uma aplicação racional com uma inversa racional entre x e y. Ou seja, em outras palavras, isso é equivalente a dizer que eu tenho dois abertos densos de x e y que são isomorfos. Então, essa noção de equivalência birracional, o que ela está representando essas duas variedades são birracionalmente equivalentes se elas têm abertos densos isomorfos, né? Se elas são muito parecidas ao longo de um aberto denso. E uma vez que a gente tem essa definição, eu posso explicar agora para vocês como que é o problema de classificação em geometria algébrica, que é aí a origem do que a gente chama de geometria birracional. Então, o problema de classificação, ele tem dois passos. Então, o primeiro passo é o seguinte: dado uma variedade projetiva, a gente vai, em vez de tentar classificar menos de isomorfismo, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar menos de equivalência birracional. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é, dada uma variedade projetiva X, a gente quer encontrar um representante mais simples na sua classe birracional. Esse é o que a gente chama de modelo minimal de X. Então, isso é para a gente desenvolver esse passo 1, o que a gente tem aí o que a gente vai usar o que é chamado de programa dos modelos minimais, que é uma teoria super importante dentro da geometria algébrica, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, uma vez que a gente consiga identificar qual é o modelo mais simples em uma classe birracional, o segundo passo passa a ser, então, em vez da gente olhar para todas as variedades algébricas, a gente vai olhar só para esses modelos minimais, só para esses representantes mais simples. E aí, a gente vai construir espaços de moduli dos modelos minimais, né? Então, a gente vai fixar certos invariantes, né, que seriam, por exemplo, o gênero, né, como foi o gênero no caso das curvas projetivas, e fixando esses invariantes discretos, a gente vai olhar para espaços de moduli de modelos minimais, né? Então, esse é o problema de classificação, né, em torno do que a gente trabalha na geometria birracional. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o programa de modelos minimais, né? Então, essa é uma teoria importante de geometria algébrica. Então, o objetivo, isso é um programa, né? Um programa que eu quero dizer, uma teoria que foi construída, né, com muito sucesso, que permite exatamente que a gente faça esse primeiro passo. Professora, uma perguntinha. Foi o Zariski que começou essa teoria de modelos minimais ou não? Não, eu vou falar um pouquinho da história aí em seguida. O Zariski trabalhou nisso também, né, e eu vou falar em que contexto que ele trabalhou com isso. Então, aqui está histórico, né, do programa de modelos minimais. Então, em dimensão 1 foi exatamente aquilo que eu falei, foi o que Riemann fez, né? Então, isso é trabalho do Riemann do século XIX. Em dimensão 2, então, aí, justamente, dimensão 2 entendeu-se aqui o que seria, por exemplo, naquele caso que eu expliquei, naquele exemplo do P2, quando eu explodo um ponto. Então, nesse caso, não é muito difícil eu tentar convencer vocês que o P2 é mais simples do que o P2 explodido em um ponto, ou em 2 pontos, ou em 1 milhão de pontos. Então, o que o programa de modelos minimais faria nesse caso? Você começaria, por exemplo, com o P2 explodido em um ponto, e ele
contrairia, né? Ele faria o blowdown, né? A implosão, para chegar de volta no P2 e falar, toma aqui, o P2 é o seu modelo minimal. Então, isso foi feito num contexto mais geral, para qualquer variedade, para qualquer superfície complexa. Inicialmente complexa, já tem teoria feita sobre outros corpos, né? Mas foi inicialmente trabalhado sobre os complexos. Foi um trabalho do que a gente chama da escola italiana, né? Que foi finalizada no início do século XX. Depois, essa teoria, quando foi trabalhada lá no início do século XX pela escola italiana, era numa outra linguagem diferente da linguagem que a gente estuda, que a gente usa hoje para falar de geometria algébrica, né? Então, o Zariski, nesse sentido, ele trabalhou num contexto mais, numa linguagem mais moderna. Então, muito do que foi feito pela escola italiana no século XIX, início do século XX, já foi depois, em seguida, reescrito com uma linguagem, traduzido numa linguagem mais moderna, por Kodaira e, enfim, vários outros. Então, isso a gente está falando aqui, né, foi finalizado no início do século XX, e ao longo do século XX isso foi depois reescrito numa linguagem moderna, especialmente depois com a introdução de esquemas, isso tudo foi depois redigido nessa nova linguagem. Porém, de dimensão 2, naquele momento, né, num primeiro momento, essas ferramentas desenvolvidas pela escola italiana, elas se aplicam às superfícies, mas elas não podem ser facilmente generalizadas para a dimensão superior. Então, a gente precisou esperar aqui quase um século para poder ter uma teoria em dimensão 3. Então, o programa de modelos minimais, que muitas vezes é chamado também de programa de Mori, ele foi concluído em dimensão 3 pelo trabalho do Mori, em 1988, e esse foi um trabalho tão importante que foi o trabalho que deu ao Mori a medalha Fields em 1990. Né? Então, isso aqui é uma teoria muito profunda e representou realmente uma revolução na geometria algébrica. E aqui, mais recentemente, coisa de 2010, né, quando a gente tem finalmente o desenvolvimento, né, as principais conquistas que permitiram que essa teoria agora a gente tenha em dimensão arbitrária. O programa não foi todo concluído ainda, tá? O programa em dimensão 3, esse programa dos modelos minimais, esse programa que eu falei que permite, dado uma variedade, encontrar o seu modelo minimal na sua classe birracional, ele não é completamente conhecido em dimensão arbitrária, mas boa parte dele já se sustenta, e esse foi esse trabalho do Birkar, Caccini, Heiken, McKernan. Birkar foi ganhador na medalha Fields em 2018 por conta de seu trabalho nessa teoria. Né? Então, a gente está falando aí de teorias que são bastante importantes, de grande relevância para a geometria algébrica contemporânea. Ok, então esse é o programa de modelos minimais. Eu não vou falar mais muito sobre o programa de modelos minimais, mas vou falar de algumas consequências, né? Em algum sentido, a gente acaba usando isso muito como ferramenta. Eu vou tentar... Professora, uma perguntinha meio besta. O professor Honig, que faleceu, ele mexia com essa parte, mexia de geometria birracional? Sim, na verdade é uma das áreas talvez mais ativas, né, da geometria algébrica hoje em dia, é a geometria birracional. Honig. Entendi. Obrigado, professora. Enfim, tem bastante gente aqui no Brasil também trabalhando sobre esse assunto. E agora, agora vamos falar um pouquinho sobre geometria birracional. Queria falar sobre um probleminha aberto que é super importante e super fácil de explicar. Né? Então, uma vez que agora a gente já entendeu a importância dessa noção de equivalência birracional, uma definição muito natural e uma pergunta muito natural é estudar as variedades que são birracionalmente equivalentes a PN. Então, uma variedade ela é dita racional se ela é birracionalmente equivalente ao espaço projetivo PN. Por exemplo, poderia ser PN explodido num ponto, explodido ao longo de uma subvariedade. Isso é uma variedade racional. E a gente quer um problema central em geometria algébrica,
que variedades são racionais? Na verdade, isso é talvez uma das grandes perguntas, na verdade, do ponto de vista até filosófico, né? Não se sabe se esse é um problema decidível ou não, né? Não se sabe se existe um algoritmo que, dada uma variedade algébrica, nos responde se essa variedade é racional ou não. Então, esse problema ele é importante do ponto de vista geral, né, de encontrar ferramentas e técnicas para estudar quando uma variedade é racional, mas mesmo em casos muito concretos, né? Então, deixa eu te dar um problema aqui concreto. Para que valores de D e N uma hipersuperfície genérica de grau D e dimensão N, então, hipersuperfície, então, como eu falei, variedades algébricas são variedades que são definidas como zeros de polinômios. Uma hipersuperfície é uma variedade algébrica que é definida por um único polinômio. Tá? Então, em geral, a gente pode tomar vários polinômios e olhar para os pontos, para os zeros comuns desses polinômios. Uma hipersuperfície de grau D é quando a gente está olhando só para uma equação polinomial de grau D. Né? Então, a gente olha para um polinômio homogêneo de grau D, a gente chama de XD, o conjunto de zeros desse polinômio homogêneo, e eu quero saber para que valores de D e N essa hipersuperfície de grau D em Pn mais 1, né, que vai ter dimensão N, é racional. Então, tem uma condição necessária que não é difícil de mostrar, que são alguns invariantes que a gente consegue construir de maneira bem simples, que diz que uma condição necessária para que você tenha para que uma hipersuperfície não, né, eu estou pensando que uma hipersuperfície não singular, uma condição necessária para que ela seja racional é que o grau seja baixo. Se o grau for alto, a gente consegue construir certos invariantes, formas de volume globais que vão distinguir birracionalmente a hipersuperfície do PN. Então, uma condição necessária é grau baixo. Então, deixa eu dar um exemplo, por exemplo, de que hipersuperfície de grau baixo é racional. Então, um exemplo por exemplo, uma hipersuperfície quádrica. Então, uma hipersuperfície quádrica, que eu quero dizer com isso, a hipersuperfície quádrica ela é dada como zeros de um polinômio de grau 2. Né? Então, é um hiperboloide, um paraboloide, né? Como a gente costuma estudar, por exemplo, em geometria analítica. Então, pega uma quádrica, e eu noto o seguinte, né? Então, ela é dada por um polinômio de grau 2. Então, o que essa quádrica tem de especial? Então, o que a gente vai fazer é considerar exatamente o que a gente chama de projeção estereográfica. Então, o que a gente faz? A gente fixa um ponto, que eu estou chamando de polo, e a gente olha para a projeção desse ponto. Então, o que significa olhar para a projeção? Dado um ponto da minha hipersuperfície, eu olho, a projeção desse ponto vai ser, eu vou olhar para a reta que liga o polo norte, né, esse polo que eu fixei, a esse ponto, e eu vejo onde que essa reta vai encontrar um certo hiperplano. Como eu tenho um polinômio de grau 2, então, com esse polinômio de grau 2, quando eu olho para uma reta, parametrizo linearmente uma reta e vejo os pontos de interseção com essa hipersuperfície, o que eu vou fazer? Eu vou parametrizar essa reta linearmente, vou substituir essa equação paramétrica no polinômio que define a quádrica, então eu vou ter um polinômio de grau 2 que tem sempre duas soluções, né, contadas com multiplicidades. Então, com isso, uma solução corresponde ao ponto do qual a gente está projetando, né, e o outro ponto de interseção só vai ter um outro segundo ponto de interseção. Então, justamente, isso está mostrando para a gente que quando eu faço a projeção de uma quádrica, isso vai dar um mapa birracional para Pn. Então, com isso, a gente vê que um polinômio de grau 2 vai definir sempre uma variedade racional. Então, professora, sim. eu poderia falar que é um atlas ou não? Um caso mais geral? Nesse caso, a gente está só olhando para a projeção mesmo. Eu não estou nem olhando... Só para a projeção mesmo? Só olhando para a projeção. Tá. E essa projeção, ela tem uma inversa. O motivo pelo qual a gente tem inversa é exatamente essa questão do grau 2, né? Porque você agora, olhando para... Você pode construir a inversa como? Dado um ponto aqui no plano, no hiperplano, eu posso olhar para a reta que liga esse ponto com o polo norte, e eu vou ter exatamente 2 pontos de interseção dessa reta com a hipersuperfície, né? Isso porque a gente começou com um polinômio de grau 2. Então, por isso que a projeção, ela define uma aplicação birracional.
a projeção não vai definir uma equivalência birracional, por exemplo, para uma cúbica, né, ou de grau superior. Então, com isso, a gente volta para a pergunta. Então, a hipersuperfície de grau 2 é racional, e aí agora a gente pode olhar já, ok, então vamos olhar para o próximo caso, vamos olhar para uma hipersuperfície cúbica, né? Ou seja, eu olho em Pn mais 1 o conjunto de zeros de um polinômio genérico de grau 3. Então, pego um polinômio genérico de grau 3, olho para os zeros desse polinômio e me pergunto, isso é racional? E esse problema está em aberto já em dimensão 4. Então, dimensão 2, a resposta é sim, uma cúbica em P3 é uma superfície racional. Em dimensão 3 é falso, isso é um teorema importante de Clemens e Griffiths da década de 70. Então, a hipersuperfície cúbica em P4 genérica não é racional, e para n maior ou igual a 4 já se está em aberto, né? Então, esse é um importante problema, né, que a gente chama de problema de racionalidade da cúbica, que não se sabe a resposta. Acredita-se que não, acredita-se que a cúbica de dimensão 4, de nenhuma cúbica genérica não seja racional, né? Mas é um problema, talvez um dos grandes problemas, né, da geometria birracional, o problema de racionalidade da cúbica genérica. Então, aqui a gente já não sabe a resposta. E agora eu queria voltar a falar um pouquinho sobre simetrias. Então, se você estiver interessado nesse problema de racionalidade, então a primeira coisa é como que a gente mostra que algo é racional ou não, né? Ou por exemplo, se você quiser mostrar, acredita-se, né, conjectura-se que a cúbica genérica de dimensão pelo menos 4 não é racional. Então, como que você mostra que algo não é racional? Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que algo não é racional? A gente tem que encontrar um invariante que é preservado por equivalência birracional e que tenha um certo valor para Pn e um valor diferente para a nossa cúbica. Então, que propriedades são invariantes por equivalência birracional? E aqui, se a gente, falando do ponto de vista de simetrias, a gente observa o seguinte, que as simetrias que a gente estudou até agora, os automorfismos, eles não são invariante birracional. Né? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma equivalência birracional entre duas variedades x e y, ou seja, eu tenho duas variedades projetivas com abertos densos isomorfos. Então, se eu tenho um isomorfismo entre esses abertos densos, eu posso aqui, e eu tenho agora um automorfismo de x, se eu compuser esse automorfismo, né, com essa aplicação birracional de x para y, a gente tem aqui, em geral, não tem um automorfismo de y, a gente tem uma aplicação, uma autoequivalência birracional de y, mas que, em geral, não vai ser um automorfismo. Então, o grupo de automorfismos não é um invariante birracional. O que sim é um invariante birracional é o grupo que a gente chama de o grupo birracional da variedade. É o grupo formados por todas as aplicações birracionais de x em x. Então, esse grupo é preservado por equivalência birracional. E ele, de fato, então, estudar esse grupo, por exemplo, permite que a gente responda problemas de racionalidade. Esse grupo foi usado, por exemplo, para mostrar que a quártica genérica em P4 não é racional. Então, o grupo birracional de Pn, a gente vai começar a falar sobre ele, né? Vai ser o próximo tema aí que eu vou tratar. Ele é muito bem estudado e, por exemplo, a gente mostra que o grupo das aplicações birracionais da quártica de dimensão 4 é finito, né? Então, a gente vai usar esse grupo para distinguir as classes birracionais de diferentes variedades projetivas. Então, agora eu queria passar para, então, o que a gente chama do grupo de Cremona, né, que vai ser o próximo protagonista aí, dessa palestra. Então, o grupo de Cremona em dimensão n é o grupo das aplicações birracionais de Pn em Pn. Então, a gente olha para todas essas autoequivalências de Pn, né? Então, são isomorfismos entre abertos densos de Pn. Esse grupo é um grupo enorme e é um grupo que ainda não é bem conhecido. Ele contém como subgrupo o grupo dos automorfismos, né? Então, a gente já estudou, que eu já falei para você, que os automorfismos de Pn são dados por matrizes invertíveis n mais 1 por n mais 1, né? Ou seja, o PGLn mais 1
é o grupo de automorfismos de PN, ele vive como um subgrupo do grupo de Cremona de PN, mas o grupo de Cremona é muito maior, né? Esse grupo é um grupo imenso. Então, deixa eu dar um exemplo. Esse é o exemplo da transformação de Cremona, né, ou transformação birracional mais simples, que não é um automorfismo. Então, nas coordenadas projetivas de P2, essa aqui é a chamada transformação quadrática padrão. Então, ela faz o seguinte, a gente pega um ponto com coordenadas projetivas x, y, z, e a gente leva isso nos pontos com coordenadas projetivas 1 sobre x, 1 sobre y e 1 sobre z. O que eu posso fazer? Na verdade, outra maneira de descrever esse mapa aqui, eu posso multiplicar. Lembra que para as coordenadas projetivas eu sempre posso multiplicar por um escalar. Então, eu posso multiplicar por x, y, z, as três coordenadas aqui. Se eu multiplicar por x, y, z e cancelar aqui o denominador, ela adquire essa forma aqui. Então, um ponto com coordenadas x, y, z vai num ponto com coordenadas y, z, x, z e x, y. Né? E é por isso que ela é chamada quadrática, porque ela é definida aqui por polinômios homogêneos aqui de grau 2. Então, essa transformação ela é bastante simples, né? Então, se você quando a gente estuda isso em geometria algébrica, né, eu dou para os meus alunos, eu peço para eles investigarem, deixo como exercício eles investigarem a geometria dessa transformação. Então, aqui só dando um resumo, né, um desenho que resume um pouco a geometria dessa transformação quadrática padrão. Não é difícil de ver o seguinte, que então os pontos onde ela não está definida, onde esse mapa não está definido, são exatamente os pontos com os pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, que são os que a gente chama dos 3 pontos coordenados. Então, esses pontos aqui são pontos onde o mapa não está bem definido. Se a gente olha agora para as retas coordenadas, né? Então, por exemplo, a reta x igual a 0, quando você faz x igual a 0, isso vai ser toda a reta x igual a 0, quando você substitui aqui, você vê que ela vai ser levada no ponto com coordenadas 1, 0, 0. Então, as retas coordenadas, elas são contraídas num ponto coordenado oposto, né? Então, as retas coordenadas são contraídas para os pontos coordenados opostos, e fora das retas coordenadas, ou seja, quando x é diferente de 0, y diferente de 0, z diferente de 0, isso aqui é um mapa invertível, tá certo? É um automorfismo. Então, fora dessas 3 retas, a gente tem um automorfismo de P2 menos as retas, que contrai as retas coordenadas no ponto oposto. Então, essa transformação quadrática padrão ela é uma involução, e a gente vê que ela não é, né? Ela não é um isomorfismo, né? Ela não está definida em alguns pontos. E aí a gente tem um teorema lindíssimo, né? Que é um teorema clássico de Noether-Castelnuovo, que diz que o grupo de Cremona do plano P2, ele é gerado pelos automorfismos, os automorfismos de P2, e essa transformação quadrática padrão. Então, quando você olha para esse... Então, isso aqui, os automorfismos de P2, então, isso aqui são matrizes 3x3 invertíveis. A gente tem essa transformação quadrática, que é super simples, né? Que eu já expliquei para vocês o que ela faz aqui. E você poderia imaginar que, com essa descrição por geradores aqui, a gente agora conhece totalmente, né, esse grupo. E isso é longe de ser verdade. Então, hoje em dia, esse grupo já é bastante conhecido, mas conhecer os geradores de forma nenhuma permite que você diga tudo o que você quiser sobre o grupo. Então, deixa eu só, por exemplo, explicar... Sim? Pergunta? Oi, Carolina, só uma pergunta que me veio agora. Será que é verdade que o grupo de Cremona, em qualquer dimensão, é finitamente gerado? Ah, não é. Está longe disso. Ah, tá. A gente vai falar sobre isso já em dimensão 3, a gente já sabe que não é, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ok. Mas primeiro deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o grupo de Cremona no plano, falar de algumas coisas que a gente conhece, e depois a gente vai falar em dimensão superior. Então, o que você sabe do grupo de Cremona em dimensão 2? Então, tem esse teorema famoso do Noether-Castelnuovo, mas olha só, repara que isso foi, olha só, 1901, por outro lado, só muito recentemente, a gente está falando de 2013, que a gente conseguiu responder uma pergunta fundamental sobre o grupo de Cremona. Esse é um paper do Cantal-Lamy. Eles mostram que o grupo de Cremona não é um grupo simples, né? Então, ele tem subgrupos normais.
que são super difíceis de se construir, né? Então, na verdade, quando se começou a estudar, ainda no século XIX, já se colocou a pergunta sobre normalidade do grupo de Cremona, né? E é um resultado bem recente que ele não é um grupo simples, né? Mas a gente ainda está longe, por exemplo, de entender, ter uma classificação dos subgrupos normais. Outro problema que a gente só teve resposta há muito pouco tempo é uma classificação dos subgrupos finitos do grupo de Cremona. Então, isso começou também no século XIX, com trabalhos do Bertini, e só muito recentemente, né, 2009, que a gente tem a classificação completa dos subgrupos finitos do grupo de Cremona. Sim, Thiago? Não tem uma pergunta? Opa, desculpa interromper. Eu fiquei curioso agora, tipo, onde é que está exatamente a dificuldade de entender o grupo de Cremona a partir dos geradores? Esse grupo, então, esses geradores, então isso aqui é uma estrutura do ponto de vista de teoria de grupos, né? Se você poderia pensar, por exemplo, ok, a gente está falando de variedades algébricas, será que isso aqui tem algum tipo de estrutura de variedade algébrica? E isso, por exemplo, não tem uma estrutura de algo de dimensão finita. Então, o que você poderia fazer? Você poderia, então, os mapas de P2 por P2 são dados, a gente já viu, né? Deixa eu ver se eu acho que precisaria voltar aqui, mas se você pensar em mapas de P2 para P2, esses são dados por 3 polinômios homogêneos de mesmo grau, F0, F1, F2. Então, para cada grau, você pode simplesmente olhar para todos os polinômios de grau D, os polinômios de grau D e ver quando que uma tripla dessa define mapa birracional. Então, com isso, você vai dar uma estrutura, você pode dar uma estrutura de variedade algébrica para esses mapas. Para um D fixo, para um grau fixo, né? Para cada grau fixo, você parametriza, olha para os coeficientes de todos os polinômios de grau D, e aí, com isso, você consegue dar uma estrutura de variedade algébrica para esses mapas, para cada D fixo. Mas se você vai aumentando o D, você vai podendo construir mapas novos. Então, na verdade, isso não para. Então, para qualquer grau, não é difícil você mostrar que para qualquer grau D, você consegue construir uma transformação de Cremona definida por polinômios de grau D. Então, o que a gente tem, aí você pode pensar nisso que a gente chama de um grupo pró-finito, é um grupo que ele pode ser escrito como um limite de coisas finitas, né? Mas ele não tem uma natureza finita, né? Então a gente tem que olhar. Então, é um grupo que é super complicado, né? Essa infinitude dele torna seu estudo bem, bem complexo. Entendi, obrigado. Mas é justo, então, falar que a dificuldade está em classificar os automorfismos do P2? Não, os automorfismos são simples, são dados por matrizes invertíveis 3x3. Né? Os automorfismos são fáceis. O problema é que as transformações birracionais, elas não são automorfismos, né? Elas são automorfismos entre abertos densos. E um aberto, você tem uma infinitude de abertos densos, né? Então vem dessa falta, dessa infinitude aí que vem a dificuldade. Entendi, obrigado. E aqui em dimensão superior, menos ainda se sabe, né? Então, dimensão superior, e aí agora eu respondo uma pergunta que foi feita. A Hilda Hudson, que estudou muito o grupo de Cremona em dimensão 3, ela já mostrou que, começando em dimensão pelo menos 3, a gente não tem nem nada, nem que não pode nem sonhar com algo parecido com o grupo com o teorema de Nader-Castelnuovo. Então, o teorema de Nader-Castelnuovo diz que a gente consegue gerar o grupo de Cremona com os automorfismos. Automorfismos são transformações lineares, tá certo? Então, grau 1, e a transformação quadrática, que é dada por polinômios de grau 2. A Hilda Hudson mostrou que qualquer grupo de geradores para o grupo de Cremona, ele contém elementos de grau ilimitado, né? Então, você tem que ter polinômios dados por polinômios homogêneos de mesmo grau. Esse grau, a gente tem que ter, para poder gerar todo o grupo, a gente precisa de graus ilimitados, né? Então, isso foi o que mostrou a Hilda Hudson. E, por outro lado, esse aqui é um teorema super recente, que é uma generalização do Cantal-Lamy em dimensão superior, que mostra que, novamente, em dimensão superior, o grupo de Cremona, ele não é simples, né? Ele tem vários subgrupos normais. Na verdade, eles construíram diversos quocientes do grupo de Cremona
no grupo no grupo finito de 2 elementos, né? Então, isso é diferente. A não normalidade, ela se manifesta de uma forma diferente do plano. Para P2, todo quociente do grupo de Cremona ele tem que ser infinito e não abeliano. E aqui, em dimensão 3 e superior, né, a gente tem esses quocientes super simples do grupo de Cremona. Então, deixa eu só falar rapidamente, acho que está chegando, né, no final do meu tempo, deixa eu falar um pouquinho sobre quais são as principais ferramentas que a gente usa para estudar o grupo de Cremona, né? Então, a gente tem um teorema de decomposição de aplicações birracionais. Esse é o que a gente chama de programa de Sarkisov. Então, em dimensão 3, ele é um teorema do corte, e em dimensão superior do Reiko-McCann, que diz o seguinte: se você tem uma transformação, uma aplicação birracional de PN em PN, que eu representei dessa forma aqui, esse é um teorema que seria uma decomposição fraca, né? O teorema de Castelnuovo diz que a gente pode decompor como automorfismos e a cremona e a quadrática padrão. Aqui a gente diz o seguinte: o teorema de Sarkisov diz para a gente que a gente consegue decompor qualquer transformação birracional por transformações muito simples, que são chamadas de elos elementares, mas tem aqui uma pegadinha, que é o seguinte: essas variedades intermediárias aqui, elas não precisam ser o espaço projetivo. Então, como eu falei, no programa de modelos minimais, a gente tem elementos distinguidos em classe de birracional. Esses modelos não são únicos, então existem outros, apesar de eu ter falado do PN, existem outros modelos minimais na mesma classe birracional de PN. Então, aqui eu tenho que permitir não só PN, mas todos os modelos minimais na classe birracional de PN. Então, isso aqui é muito estudado do ponto de vista do programa de modelos minimais, e, na verdade, isso é só uma observação, que, na verdade, eles não são... eles vêm juntos, não são só variedades, mas ela vem com projeção, enfim, eu não preciso falar sobre isso. Deixa eu passar adiante. E deixa eu falar agora, então, voltando aqui, né, a gente tem esse programa chamado de programa de Sarkisov, que é um programa de decomposição para o grupo de Cremona, e eu vou falar aqui voltar agora a falar um pouco de automorfismos de hipersuperfícies para falar de um projeto de pesquisa no qual eu estou envolvida nesse momento. Que é o seguinte: então vamos olhar novamente para uma hipersuperfície não singular de grau D, e vou olhar para o grupo de automorfismos dessa hipersuperfície. Então, tem um teorema clássico do Matsumura e Monsky, que diz que, a não ser no caso especial de quando N, a dimensão, e D, o grau, for 1 e 3 e 2 e 4, o grupo de automorfismos da hipersuperfície, ele vem das transformações lineares do espaço-ambiente. Então, todos os automorfismos, elas vêm de matrizes invertíveis no espaço-ambiente, com esses dois casos, com essas duas exceções aqui. Então, o caso ND 1,3 é o caso da curva elíptica, curvas de grau 3, e o caso de ND igual a 2,4 é o caso de superfície de grau 4, que é o que a gente chama de uma superfície K3, são superfícies super estudadas em geometria algébrica. Então, com exceção desses dois casos aqui, o grupo de automorfismos da superfície é induzido pelos automorfismos do espaço-ambiente. Nesses dois casos aqui, os automorfismos que vêm do espaço-ambiente são finitos, né, enquanto que esses grupos de automorfismos aqui são infinitos. Então, a gente se pergunta de onde vêm esses automorfismos. Então, no caso de uma curva elíptica, é um teorema folclore, né, que não é difícil de mostrar, que todo automorfismo da curva elíptica em P2, ele é induzido por uma transformação de Cremona do plano. Então, ele não vem de um automorfismo de plano, mas ele vem de uma transformação de Cremona. E no caso de superfície K3, é uma pergunta feita por Gizatulin, se todo automorfismo, pergunta natural, se todo automorfismo de S é induzido por uma transformação de Cremona de P3. Então, essa pergunta foi colocada por Gizatulin, e o Guizo foi o primeiro a estudar essa pergunta em 2013. Ele mostrou que, em geral, não, ele começou a construir alguns exemplos super interessantes,
que diziam que a resposta, em geral, é negativa, e a gente não sabe, é uma pergunta em aberto, entender quais automorfismos, né, de uma superfície quártica é induzida por transformações de Cremona, né? Então, esse é um problema, um projeto de pesquisa que eu tenho em colaboração com 2 colegas, Alessio Corte e Alex Massarentes, escrever o grupo das transformações de Cremona de P3 que preservam uma superfície quártica S, né? Então, isso é um dos problemas de pesquisa com os quais eu estou envolvida nesse momento. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada pela atenção. Professora, muitíssimo obrigado pela palestra, foi realmente muito interessante. Muitíssimo obrigado por toda a disposição e pelo tempo que você teve para falar aqui com a gente. Então, antes de começar as perguntas, eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho que mais ou menos tudo que a gente fez hoje era por causa do compacto, a gente estava sempre olhando superfícies dentro de PN. É muito diferente se você for por causa do compacto? O que acontece? Sei lá. Então, tem várias respostas para a sua pergunta. Então, primeira pergunta, várias perguntas ainda fazem sentido por caso compacto, né? E do ponto de vista de geometria birracional, então a gente está em geometria birracional, a gente está interessado em propriedades que são preservadas por aplicações birracionais. Então, desse ponto de vista, se você olhar para uma superfície, uma variedade não compacta, você sempre pode compactificá-la. Então, e quando você compactifica, você não muda a classe birracional. Então, do ponto de vista birracional, não faz diferença, se você está interessado numa propriedade birracional, não faz diferença ela ser compacta ou não. Então, nesse ponto de vista, e o fato de ser compacta, isso nos traz ferramentas novas, né? Quando você tem uma variedade compacta, você passa a ter uma série de ferramentas que podem ser, por exemplo, toda a parte de comologia, que pode ser homologia singular, que você pode aplicar nesse estudo, né, de variedades compactas, né? Então, em algum sentido, do ponto de vista birracional, não precisa ser compacto, mas, em geral, a gente ganha com a variedade sendo compacta. Tá certo. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta do resto da audiência? Você não levantou a mão? Pode falar, Sérgio. Oi, Carolina. Carolina, eu prefiro mandar para você um e-mail sobre categorias, porque não tem muito a ver com o que você deu hoje. Porque a categoria veio da geometria algébrica. Eu queria entender mais a relação que elas têm. Eu mando um e-mail para você que é mais fácil. Tá bom? Certo, tá certo. Vitor, você tem uma pergunta? Sim. Bem, primeiro, professora, muito obrigado pela palestra, eu achei realmente muito legal. É até bom, porque a gente não costuma ver muita coisa de geometria algébrica por aqui. E eu queria perguntar, quando você falou sobre... Perdão, eu esqueci o nome. Programa de... Modelos minimais. Minimização... Isso, modelos minimais, exatamente. Você mencionou que, em algum sentido, você quer procurar modelos mais simples para suas variedades, mas existe algum sentido rigoroso do que seria um modelo mais simples, do tipo... Porque, assim, intuitivamente, eu acho que a gente entende o que é um modelo mais simples, mas como que a gente decide realmente o que seria um modelo mais simples, né? Certo. É uma boa pergunta. Deixa eu começar explicando, por exemplo, no caso, naquele exemplo que eu dei de você começar com um plano P2 e explodir um ponto. Tá? Então, o que acontece quando você explode um ponto? Como que você mede, como é que você formaliza essa afirmação de que o P2 explodido num ponto é mais complicado do que o P2? Você pode olhar, por exemplo, se você já tiver estudado um pouquinho de homologia singular, você pode olhar, por exemplo, os grupos de homologia do seu P2, e você vê que quando no blow-up, que o grupo de homologia é mais complicado, porque você substituiu um ponto por aquele P1, né? Aquele P1 das direções tangentes. Então, na verdade, enquanto que o grupo de homologia singular na dimensão adequada do P2 vai ter só posto 1,
o do P2 explodido em um ponto vai ter posto 2. Então, você tem invariantes topológicos, topologicamente você consegue convencer alguém de que um é mais complicado que o outro. Então, essa é uma medida, a gente tem invariantes topológicos que podem ser usados para medir a complexidade, né, e, de fato, eles são usados, né, olhar para a homologia, para a dimensão do grupo de homologia, de fato, a gente usa isso em geometria algébrica, e existem outras medidas que são mais complicadas, né? Mas existem formas de você, sim, formalizar essa afirmação de que uma variedade vai ser mais complicada do que a outra. Né? Alguns desses invariantes são simples de se descrever, outros são mais complicados. Entendi, muito obrigado. Achei bem interessante, na verdade. Fiquei muito satisfeito com a resposta. Mais alguma pergunta, pessoal? Parece que não, então deixa eu parar a gravação. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer muito a professora mais uma vez pela toda a disposição que ela teve para falar com a gente. Foi uma apresentação realmente muito legal. É muito legal que, tipo,